Peregrinas queridas, estamos chegando no final da nossa vivência. No decorrer dos nossos encontros, nós vimos que a alquimia, ela tem o intuito de mudar o corpo e a mente. Né? Aquela metáfora que a gente vê, a metáfora alquímica de transformar o chumbo em ouro, nada mais, nada menos do que é, através de processos físicos, transformar, né, o que não tem valor, nossas sombras, no metal mais precioso, né? No que a gente tem de mais precioso na nossa relíquia, no que vai contribuir na nossa evolução como seres humanos, né? Para que a gente consiga ali conquistar a nossa pedra filosofal, a eternidade, que é o quê? Essa consciência, né? Esse discernimento de que tudo é uma coisa só, sim, ter noção da finitude, sim, né? Para a gente poder aproveitar melhor o momento presente, dar mais valor. E é sobre isso, sobre frutificar, levar ao mundo o nosso melhor, apesar das nossas limitações. Então a alquimia, ela traz esse convite a um despertar de uma nova consciência. E essa é a verdade que está por trás do vinho, né? Porque a gente às vezes acha que o vinho é só mais uma bebida, mas não, gente, tem muita sabedoria aí por trás e foi justamente isso que eu quis trazer para vocês. O vinho, ele abriu essa porta do autoconhecimento para mim, né? Ele me ajudou a imergir com profundidade, inclusive através das minhas sombras, né? Como eu partilhei aí no decorrer da nossa vivência, mas ele me trouxe muitos despertares, né? Clareou muita coisa na minha mente. E me mostrou aí as possibilidades, os caminhos que eu poderia seguir para ter uma colheita, de fato, né, de frutos de qualidade na minha vida. Então, como eu tinha falado com vocês lá no primeiro encontro, não sei se vocês se lembram, nós temos duas alquimias, né? A alquimia interna, que foi essa que a gente trabalhou no decorrer desses encontros, tratando a nossa personalidade, né, mudando aí muita coisa do nosso eu interior, e tem a alquimia externa, que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade, né? A gente vai mudar o nosso redor. Claro, primeiro a gente precisa trabalhar dentro para conseguir transformar, né, o nosso entorno, a nossa realidade. Então, no Vindima Interior, né, para quem quiser continuar comigo, hoje eu vou estar abrindo as inscrições para Vindima Interior. Na Vindima Interior eu trabalho justamente isso. Claro, a gente vai aprofundar mais ainda na alquimia interna, né, trabalhando alguns pontos que eu não trouxe aqui através das reações alquímicas, mas que a gente trabalha por outras abordagens, né, da sabedoria da vinha, através do ciclo da videira, né, da conexão com os elementos, a conexão com as nossas raízes, enfim, diversas outras formas aí. Outros pontos, né, que eu trago com mais profundidade no Vindima Interior. Pra gente também tá trabalhando, mudando a nossa realidade. Como assim mudar a minha realidade, Carol? Às vezes você tá aí, né, num perrengue financeiro que você não sabe dizer porquê, ou não, nem é um perrengue financeiro, mas você não evolui, parece que você está estagnado. Há anos você sempre ganha a mesma coisa. Então, isso aconteceu comigo, né? E mesmo mudando de profissão, mudando aí de área de atuação, eu me dei conta que há 10 anos eu ganhava a mesma coisa, né? Então, tinha algo a mais aí. E tinha um algo a mais que era, na verdade? Era eu me sabotando, eu sabotando o meu próprio sucesso, né? O meu próprio progresso. Por quê? Porque eu tinha uma mentalidade de escassez, né? Então, eu precisei rever muitas questões minhas para poder fazer as pazes aí com a prosperidade. Nossa criatividade também, que às vezes, Carol, mas eu não sou artista, né? Eu não preciso de criatividade. A criatividade é a nossa habilidade de trazer soluções para o mundo, né? Então, quem não tem problemas aí? Acredito que todos nós temos problemas e temos que trazer soluções, né? Então, a criatividade, ela é útil para isso, para nossa realidade. E sem contar que a criatividade também é um termômetrozinho que está totalmente relacionado à nossa sexualidade. Então, se a nossa vida sexual vai mal, a nossa criatividade também e vice-versa. Então, já fica um alerta aí. Aí, acho que agora toquei num ponto mais urgente. Outra questão também que a gente trabalha no Vindima Interior é mudar a nossa realidade, né? Muitos de nós temos padrões que se repetem na família, sabe
histórias que você vê, coisas que não são bacanas e que vão se repetindo, né? Vai passando de geração em geração e que você sabe que você é a próxima, né? Então, como que a gente pode estar mudando esses padrões também, mudando a história da nossa família, né? Porque sim, nós recebemos esse chamado. Se você está aqui ouvindo, né, esse vídeo, eu tenho certeza, né, que você tem um chamado especial para mudar a história da sua família. Sim, é você que vai assumir esse protagonismo e mudar e fazer a diferença, e quebrar esses padrões, porque se você não fizer nada, sim, eles vão se repetir sim. E por último, mas não menos importante, né, um ponto que eu acho que vem nos travando muito, né, é a questão dos medos e crenças limitantes. Então, muitas vezes a gente se sabota, né, e a gente não tem consciência de onde vêm nossos medos, nossas crenças. Então, é difícil, a gente não vai conseguir mudá-las se a gente não tiver consciência. Então, eu vou ajudar vocês nesse processo de reprogramar seus medos e crenças. E fora outras questões, né, gente, que às vezes a gente não tem consciência, né, mas é tão crucial a gente fazer as pazes com o nosso feminino. A gente se orgulhar e viver a nossa ciclicidade ao invés de brigar com ela, de odiar o nosso ciclo, de odiar as nossas inconstâncias, nossas oscilações de humor, né, de temperamento, que nos tornam tão humanas e tão linkadas com a natureza. A gente vem negando tanto isso, né? Então, quando a gente entende o que cada fase pede da gente, a gente para de brigar e a gente tira o melhor proveito de cada etapa. E usa a ciclicidade ao nosso favor, a favor da nossa produtividade, inclusive. Por que a gente não rende? Por que a nossa colheita não está rendendo? Porque eu não estou produzindo de maneira cíclica. Eu estou produzindo, né, no calendário gregoriano, né, no horário solar, é toda voltada à energia masculina, não ouvindo, né, a minha ciclicidade. Então é claro que o meu fruto não vai me representar. E tudo isso a gente viu o quê? A gente enxergou o lado da Nigredo, né? Então, o lado das sombras de cada uma dessas reações, né? A gente viu o que eu estaria pensando, como eu estaria agindo se eu estivesse nas sombras. O meu lado albedo, então, que é onde vem a iluminação, né? Onde tudo ganha um novo olhar, né? E aí muda a chave. Então, é o lado onde realmente, né? Onde o meu divino toma conta. E a rubedo, então, né, que é o vermelho, né, que é do vinho, que é colocar em prática essa iluminação, né, com a minha realidade das sombras, mudando essa realidade, mas com a sabedoria dionisíaca, né, ou seja, não vou negar as minhas sombras, mas vou transformá-las a fim, né, de frutificar, de colher um fruto depois. Então, transformar essas sombras em ouro, né, através da aplicação prática. E como a gente consegue isso, peregrina? Através da nossa liberdade e inteligência emocional. Não tem outro caminho. Até hoje você delegou a sua felicidade, a sua vida a outras pessoas. Que você só era feliz com determinado companheiro, companheira, ou conquistando determinado cargo, né? Enfim. Situações que você não tem controle, de fato, né? Por mais que a gente ache, né, que a gente está no controle de tudo, é uma bela de uma ilusão. Então, o que você realmente tem controle? Dos seus atos, das suas ações. E sim, você pode não ser mais refém da sua mente. Como? Desenvolvendo a sua psique instintiva, né, que está ligada ali à sua natureza sagrada, e curando o seu feminino. Por que o meu feminino, Carol? Não entendo isso. Por quê? O que tem o meu feminino? Não tem nada de problema no meu feminino. O seu feminino, peregrina, é a sua sensibilidade. Eu digo por mim, porque eu lutei muito tempo contra isso, né? Tinha todos os sinais ali evidentes que eu tinha que trabalhar o meu feminino, mas eu não dava o braço a torcer, né? Eu me sentia superior, eu não me relacionava bem com outras mulheres, só me sentia bem no meio de homens, sempre só tive amigos homens. Achava o círculo feminino muito superficial, não tinha paciência, achava fútil, sim, era assim que eu julgava, me achava superior, era nesse nível, para vocês terem ideia. E eu não suportava, para mim era uma prisão ter que ficar só com meninas, com mulheres, enfim, eu não
não aceitava isso. Eu era daquelas que apontava, que julgava outras mulheres. Porque se a gente parar para pensar na nossa realidade, o patriarcado ele não é só uma questão de homens, mas nós mulheres também bancamos aí, sustentamos esse patriarcado, julgando outras mulheres, apontando, né? Então eu era dessas, tá? E eu me desconectei totalmente do meu feminino, né? Da minha sensibilidade. Eu fui para um extremo, né? De energia masculina, que eu só buscava resultados, produtividade, cumprir meta, me matar de trabalhar, só foco em resultados, só buscando meta atrás de meta. E quando conquistava uma, já ia para outra. Nem aproveitava, nem curtia, sabe? Não dava valor ao que eu conquistava. Eu não conseguia parar, porque eu achava que se eu parasse, né? Eu era fraca, eu tinha que dar conta de tudo. Sabe a síndrome da mulher polvo, que tem que fazer tudo, e tudo em todos os quesitos, né? Tem que ser muito bem sucedida no trabalho, em casa, né? A melhor companheira, se for mãe, a melhor mãe, né? Enfim, tem que ser a melhor em tudo. E não pode, inclusive, contar com rede de apoio, né? Inclusive, ela mesma nega isso. E vive se autocobrando pra caramba, né? Era o que eu fazia, vivia me julgando, me autocobrando. Dormia super mal, tinha enxaquecas, assim, seguidas, crises de enxaqueca que não passavam. Ficava dias e dias com enxaqueca. Ia dormir, acordava com mais enxaqueca. Acordava no meio da noite 3, 4 vezes pra ir fazer xixi. Só que era ansiedade. A minha mente, gente, não desligava. Eu acordava com a mente, eu sentia que eu acordava já exausta, né? E que a mente tinha trabalhado a noite toda. Então, isso aí foi ali na pandemia, né? Eu me dei conta. Não, isso não tá bacana. Tem algum problema aqui. Comecei a ficar agressiva, inclusive, tendo um comportamento com o Joel, né? Aquela coisa de papum, gritar. Até assim, tudo, né? Eu queria reagir, tava naquela de reação. E eu não tenho esse comportamento. Então eu mesma não tava mais me reconhecendo. E eu vi que eu tinha que fazer algo, né? Foi quando eu comecei a meditar, quando eu comecei realmente a desacelerar, fazer comecei a fazer minhas refeições de maneira presente, né? Pausando, prestando atenção, né? Estando no ali e agora, parando de fazer 1001 coisas mal feitas ao mesmo tempo, né? Enfim, mudei o modo ali, virei a chave. Mas eu confesso que eu também já tive do outro lado, né? Que é a outra ponta do feminino ferido. Eu já tive nesses dois extremos. E é super comum, tá, gente? Antes da gente curar o nosso feminino, nós passarmos pelos dois extremos, né? Então já faz aí a conexão se você teve algum momento da sua vida que você sentiu esses sintomas que eu tô falando, né? Eu já tive, especialmente quando eu voltei ali do mestrado, né, para vocês terem ideia, né? Eu já tinha a formação em viticultura e enologia, minha graduação, fiz um mestrado com uma bolsa internacional, né, de um programa Erasmus que eu ganhei tudo, gente, né? Foi fruto, sim, do meu esforço, né? Mas para vocês terem ideia de como as crenças, né, os medos, eles nos sabotam mesmo. E voltei para o Brasil naquela situação que eu falei, de que eu voltei ganhando o que eu ganhava antes, inclusive ganhei até menos do que eu ganhava antes. E eu fiquei, mas não é possível. Agora eu tenho um mestrado internacional, estudei na Universidade de Bordeaux, ninguém vai me valorizar, né? E aquela coisa. E aí eu parei para reparar os padrões e aí eu me dei conta disso, dessa questão que eu falei dos 10 anos ganhando a mesma coisa. Só que eu tava num lado, que aí não era que eu tava, né, competitiva demais, me matando, não era isso, era o outro extremo. Eu tava fragilizada, eu não tinha boca pra nada, sabe aquelas pessoas que não têm boca pra nada? Eu não conseguia me posicionar. E eu sabia, eu não tinha autoridade nenhuma, né? Inclusive eu fui buscar formação, né, capacitação, fiz um curso do Empretec para aprender a me comunicar, porque eu já tinha discernido que a minha missão era com comunicação, com educação. Eu falei, eu preciso me comunicar. Como que eu, né, não consigo, fico aqui numa timidez, que não era timidez, porque a minha natureza não é uma natureza tímida. A minha mãe fala, quando eu era neném, eu era aquela neném de que eu saía falando com todo mundo. Eu ia na mesa das pessoas, quando a gente saía em restaurante, eu pequenininha, gente. E eu ia lá, meu nome é Carolina, essa aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai, esse aqui. Eu começava a contar a minha história, ninguém tinha me perguntado nada. Ou seja, depois, né, conforme eu fui crescendo, vieram outras situações aí, né, da minha história, e eu fui me fechando, né, enfim, cada um tem aí, né, seus momentos e a gente vai se travando.
Ou seja, a minha natureza não era tímida. Só que foi uma defesa minha. Uma insegurança, na verdade, de me achar menos, né? De não me achar merecedora, inclusive, isso foi uma das questões que eu tive que trabalhar, né? Eu não me sentia digna de receber mais que outras pessoas, ou até tanto quanto. Eu sempre me via como menos merecedora. E eu sempre priorizava os outros, ficava em último plano. Sabe aquela coisa assim, de quase que meio que fazer caridade, mas ninguém reconhece o seu trabalho? Porque não é uma caridade de fato, né? É uma coisa que você só tá se anulando. E na verdade a gente faz isso esperando reconhecimento, não vem falar que não, mas sim, e o reconhecimento não vem. Eu não dizia não. Anos, gente, que eu fiquei ali, que eu não sabia dizer não. Então eu fiz várias coisas na minha vida, inclusive, né, que foi por conta de não saber dizer não. Ou seja, eu não dizendo não pro outro, porque eu ficava naquela de não querer magoar, de não querer não sei o quê, eu tava dizendo não pra mim. Eu tava me ferindo. Só que eu não conseguia agir. Sabe assim, aquele lado fragilizado? Então esse era esse outro lado. Eu não conseguia mudar a minha realidade. Eu era vítima ali das circunstâncias de tudo que ia aparecendo, né? Essa era a sensação que eu tinha. Que eu não tinha poder sobre a minha vida. Né? E que tudo ali eu ia meio que indo na maré, mas, sabe assim, uma coisa sendo levada. Não sonhava mais, né? Porque você entra ali naquele piloto automático, você não é mais reconhecido, nunca é reconhecido, seu trabalho nunca é valorizado. E aí você nem sonha mais. Você nem acredita mais que é capaz, né, de conquistar grandes feitos. Eu tinha ido para lá, conquistei ali realizei um sonho meu, que era do mestrado, mas voltei de que serviu, né? Era essa a ideia que eu tinha. Claro, graças a Deus isso mudou, né, gente? Mas para vocês entenderem que não adianta, né? Às vezes você com um certificado muito bom, que as pessoas estão olhando de fora e só vendo, né, que você tá brilhando, que você tá no palco e que você é o especial aquilo e ninguém sabe o que passa aqui dentro, né? Então o que eu posso te dizer? Que tudo isso aí eu resolvi através da cura do meu feminino, através de olhar para minha feminilidade, para minha sensibilidade, para as minhas nuances. E só quando eu me assumi de fato, né, que eu comecei realmente a ser eu, a me expor, a partilhar o que eu acredito, é que eu comecei a colher meus frutos de qualidade e que eles vêm se multiplicando e se multiplicando. Tanto que de toda essa minha dor, essas minhas sombras, nasceu o Vindima Interior, né? É um dos meus frutos. E que é um fruto que eu sei, né, que eu posso ajudar a curar muitas e muitas mulheres, né? A ajudar realmente a gente a olhar para dentro, a mexer o que tem que ser mexido, né? E pra gente assumir o protagonismo da nossa vida. Só que na Vindima Interior, eu não falo de sagrado feminino como todo mundo fala aí, né? De uma maneira exclusiva, né? De uma maneira que você diz que você tá tirando de uma caixinha, mas acaba botando em outra, né? De que se você não plantar a sua lua, se você não tiver a sua ciclicidade, se fizer a sua mandala lunar, você tá toda errada, você não fez as pazes com o seu feminino. Não é nada disso, né? Eu vou apresentar, né, algumas ferramentas que inclusive eu uso, né, e que me ajudou, né, a me reconectar com o meu feminino. Mas sempre no intuito, né, de você perceber o que funciona pra ti. Por quê? Pra mim nunca funcionou a receita de bolo. E é o que eu acredito, né? Eu acredito que a gente tem que ouvir o nosso corpo, perceber o que funciona pra gente, o que realmente está alimentando e o que está ferindo a minha essência. Porque se vai contra a minha essência, está me ferindo? Não tem por que eu fazer isso, né? Então também é despertar esse senso crítico que você vai estar construindo a sua liberdade emocional, a sua inteligência emocional, porque você vai estar se conhecendo, né? Então, gente, é uma sabedoria ancestral, sim, que eu partilho, tá? Mas sempre com essa visão, vocês em primeiro lugar, tá? E o que funciona pra ti. Então, como que é o Vindima Interior? São 10 módulos, né, que eu criei aí, todos pensados nessa transformação que você vai viver, de conseguir realmente
curar o seu feminino nesse processo. E aí pode ser, claro, que tem alguns módulos que você já tenha trabalhado algumas questões na sua vida, né? Outros você precise mais, mas eu fiz um completo, né? Porque se você não olhou para nada disso ainda, então você vai olhar para tudo com muito carinho, né? E poder curar aí plenamente o seu feminino. Então a gente tem aí mais de 100 aulas para você se divertir, né? Realmente imergir, aprofundar nessa sabedoria dionisíaca, que é essa sabedoria que a gente não nega as nossas sombras, mas pelo contrário, a gente aprende a lidar com elas e a transformá-las no nosso tesouro. Você também vai aprender a meditar de uma vez por todas, se você tem dificuldade de meditar, né? Tem um módulo só com as minhas meditações guiadas, para realmente você meditar de maneira natural, né, de maneira leve, sem aquela preocupação de que, ai meu Deus, Carol, não consigo não pensar em nada, né, eu sou muito acelerada. Fique tranquilo, né, que se funcionou ali comigo, que eu falei que eu tava justamente, né, nesse ritmo ali na pandemia, que foi quando eu conheci, né, o Mindfulness, e é a partir daí que eu desenvolvi essas meditações. Tem um módulo todo só para destravar a sua prosperidade, a sua vida financeira. Você vai entender sobre como o ciclo lunar afeta aí na sua pessoinha e como que você pode tirar o melhor proveito disso. Conhecer os 4 arquétipos que habitam dentro de ti, essas 4 mulheres. Conhecê-las e se apaixonar por elas. Você vai ter 1 ano de acesso ao curso, né? Então você vai poder ver, rever, né? Voltar ali nas aulas quantas vezes quiser. Você vai ter também acesso exclusivo à vivência divina, né? Toda eu vou disponibilizar na plataforma. Então, se você quiser rever, né, essas aulas que nós tivemos aqui, esses encontros, de repente colocar em prática mais à frente, né? Conforme você vai também adquirindo conhecimento do Vindima Interior. E além de bônus também com convidadas, né? Eu tenho a Beth Caetano que gravou um bônus sobre a sua autoimagem, né? E como é importante você cuidar da sua imagem pessoal, como que, né, a forma como a gente se veste é uma extensão do nosso interior, né? É muito linda a visão da Beth. Também tem um bônus da Dani Greco, que ela traz a dança como uma ferramenta de liberdade. Então, né, como a autoexpressão. Sabe aquela dança sem coreografia, né, de improviso? Como que isso pode ser tão libertador? Nós ainda vamos ter um grupo de estudos do livro Libertem a Mulher Forte, da mesma autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Então, esse também eu vou estar trabalhando e disponibilizando aos pouquinhos para vocês. Esse curso, né, se eu parasse para pensar assim, em valor de mercado, né, eu deveria estar cobrando 1.997 por aí, né, comparando com outros cursos semelhantes que estão no mercado. Mas essa é a primeira turma, né, de 2022. Eu quero que você transforme a sua vida ainda nesse primeiro trimestre. Então, vou manter o preço da última turma do ano passado. São 12 vezes de R$ 99,70. Mas na próxima turma eu vou reajustar, né, esse preço, porque é nada mais justo, né? Se você quiser pagar à vista também, tá R$ 9,97. E aí você pode pagar com 1, 2 cartões, boleto, Pix, PayPal, se você estiver fora do Brasil. Já tem, inclusive, né, peregrinas aí de fora do Brasil. Então não tem desculpa para você assumir o protagonismo, mudar a sua história, conquistar a sua liberdade e inteligência emocional. E você tem 7 dias de garantia, se você quiser experimentar e ver, ai não, Carol, mas não é para mim, não me identifiquei, né, enfim, quer fazer uma degustaçãozinha, pode ficar os 7 dias. Se você vê que não é pra você, só me mandar um e-mail, tá? Que não tem problemas, eu ressarço sem problema nenhum. Tá bom, peregrina? Te aguardo, fico muito feliz de verdade, muito grata por você ter confiado em mim, partilhado aí comigo também nessa vivência, ter se permitido. E se for o seu momento, se você sentiu esse chamado, te vejo na Vindima Interior, tá bom? Lá você também tem acesso direto comigo, tá? Então você pode estar tirando todas as suas dúvidas, que eu sou eu mesma, tá? Que tô ali à disposição respondendo, né? E respondendo também o suporte, tudo isso, tá bom? Um beijo enorme, gratidão imensa. Vem colher seu melhor fruto.